Bom dia, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Vamos começar mais uma aula. E lembrando, hoje é dia do nosso ditado no podcast. Não esqueça, o nosso ditado é referente ao vídeo que a tia Carla deixou ontem para vocês sobre as lendas do nosso folclore. Então, vamos lá? Nossas atividades de hoje são matemática, língua portuguesa, arte e educação física. A nossa primeira atividade é de matemática. Nós vamos falar novamente sobre as figuras geométricas planas e as figuras geométricas não planas. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessas figuras, certo? Nós já vimos elas nas outras atividades, mas precisamos aprofundar um pouquinho mais, certo? Tal com um pouquinho, uma linguagem diferente, mas nada difícil de compreender. Tia Carla também vai deixar alguns vídeos para vocês, bem divertidos, para vocês aprenderem se divertindo. As formas planas são representadas a partir de um plano e possuem duas dimensões. Então, é só largura e comprimento, não possui altura, né? Então, o que é uma figura plana, por exemplo? Um papel. Papel é uma figura plana, ele não tem altura, ele só tem largura e comprimento. São conhecidos pelo nome de polígonos e não polígonos, né? Mas, por enquanto, a linguagem mais simples, figuras planas. Então, elas têm duas dimensões, largura e comprimento. Os polígonos possuem lados e vértices. E o que são vértices? Vocês perguntam, tia Carla, o que são vértices? Os vértices são os encontros dos lados de cada forma geométrica, ou seja, são os ângulos. Alguns exemplos, os quadrados. Quadrado tem 4 lados, então o quadrado tem 4 vértices, por quê? Tem 4 pontinhas. O triângulo tem 3 vértices, por quê? Tem 3 lados e os 3 lados se encontram em 3 pontinhos. E temos o retângulo. Ele tem o comprimento e a altura diferentes, né? Não é o quadrado que tem os 4 lados iguais. Então, o retângulo, de qualquer forma, ele tem 4 lados, então ele tem 4 vértices. Os não polígonos são aquelas formas abertas ou fechadas. E geralmente são circulares, né? Temos o círculo, a estrela e o coração. Agora, as geométricas não planas são diferentes das formas planas, pois elas não podem ser representadas por apenas um plano, ou seja, elas possuem mais de um plano. Elas têm altura, elas têm comprimento, largura e também têm altura. Por exemplo, a tia Carla deu o exemplo para vocês do papel. O papel só tem 2 lados. Por exemplo, o micro-ondas da casa de vocês. Ou a geladeira, por exemplo. A geladeira, né, se você for olhar, é um retângulo. Mas ela é plana? Não é plana, certo? Ela tem altura, largura, comprimento e tem também profundidade. Então, é uma figura não plana. São conhecidos como sólidos geométricos ou figuras tridimensionais, como o cilindro, cubo e as esferas. O cilindro, a gente tem o exemplo de um copo, de uma garrafa, né? Uma garrafa mais reta, sem muita forma. Temos o exemplo cano, né? O cubo a gente tem pode ser representado por uma caixinha quadrada, bem quadradinha, ou até um dado. E as esferas são as bolas, certo? As formas não planas ou sólidos geométricos possuem vértices, faces e arestas, né? Como a tia Carla deu o exemplo da geladeira. Mas, como saber o que é cada um? É simples. Os vértices são os ângulos, né? Os vértices são esses pontinhos que se encontram, como a tia Carla falou para vocês. Aqui, ó, são esses pontinhos que se encontram, certo? O vértice. As arestas são as linhas que formam a figura. E as faces, né, são os lados,
são os lados. Então, a face são os lados, as arestas são as linhas que formam a figura e os versos são os pontinhos onde que cada linha se encontra. Como a tia Carla falou, ela vai deixar os vídeos para vocês de uma maneira mais divertida que vocês vão aprender as figuras planas e não planas se divertindo. Agora, vocês vão identificar abaixo quais são as formas planas e quais são as formas não planas. Por exemplo, a bola. Ela é uma forma plana ou não plana? Não esqueça, a plana tem comprimento e largura. E as não planas ela tem altura, profundidade, né? No caso, a bola é o exemplo de quê? De uma esfera. Então, a bola é não plana. Aí vocês vão escrever não plana. Aí vocês vão escrever. Aí vocês continuam na pizza, no dado, no cubo, né? Esse cubo mágico. Nós temos aqui um chocolate, uma barra de chocolate. Temos aí uma barraca de camping e temos uma placa de trânsito. Agora, a nossa próxima atividade é de língua portuguesa, arte e educação física. Vamos continuar o trabalho com a cantiga de roda ciranda cirandi. Vocês já viram essa semana, então vocês vão fazer a leitura da cantiga, passando seu dedinho, ajustando a sua leitura com cada palavra do texto que você está seguindo. Essa é uma boa estratégia de leitura para você mostrar quais palavrinhas já conhece ler. Já consegue ler.